Maxi Educa. Leitura da minha apostila digital Maxi Educa. Fundamentos da educação. Conceitos e concepções pedagógicas. Para o concurso da Prefeitura de Duque de Caxias. Conceito e concepções pedagógicas. Com efeito, entendida a pedagogia como teoria da educação, evidencia que se trata de uma teoria da prática, a teoria da prática educativa. Não podemos perder de vista, porém, que se toda pedagogia é teoria da educação, nem toda teoria da educação é pedagogia. Na verdade, o conceito de pedagogia se reporta a uma teoria que se estrutura a partir e em função da prática educativa. A pedagogia como teoria da educação busca equacionar, de alguma maneira, o problema da relação educador-educando, de modo geral ou, no caso específico da escola, a relação professor-aluno, orientando o processo de ensino e aprendizagem. Assim, não se constituem como pedagogia aquelas teorias que analisam a educação pelo aspecto de sua relação com a sociedade, não tendo como objetivo formular diretrizes que orientem a atividade educativa, como é o caso das teorias que chamei de crítico-reprodutivistas. Feita essa observação preliminar, podemos considerar que, do ponto de vista da pedagogia, as diferentes concepções de educação podem ser agrupadas em duas grandes tendências. A primeira seria composta pelas concepções pedagógicas que dariam prioridade à teoria sobre a prática, subordinando esta àquela, sendo que, no limite, dissolveria a prática na teoria. A segunda tendência, inversamente, compõe-se das concepções que subordinam a teoria à prática e, no limite, dissolvem a teoria na prática. No primeiro grupo estariam as diversas modalidades de pedagogia tradicional, sejam elas situadas na vertente religiosa ou na leiga. No segundo grupo se situariam as diferentes estou com muita dificuldade para ler no computador. A segunda tendência, inversamente, compõe-se das concepções que subordinam a teoria à prática e, no limite, dissolvem a teoria na prática. No primeiro grupo estariam as diversas modalidades de pedagogia tradicional, sejam elas situadas na vertente religiosa ou na leiga. Ou na leiga. Repetindo. No primeiro grupo estariam as pedagogias. No primeiro grupo estariam as diversas modalidades de pedagogia tradicional, sejam elas situadas na vertente religiosa ou na leiga. No segundo grupo, se situariam as diferentes modalidades da pedagogia nova. Dizendo de outro modo, poderíamos considerar que, no primeiro caso, a preocupação se centra nas teorias do ensino,
enquanto que no segundo caso, a ênfase é posta nas teorias da aprendizagem. Na primeira tendência, o problema fundamental se traduzia pela pergunta como ensinar, cujas respostas consistia na tentativa de se formular métodos de ensino. Já na segunda tendência, o problema fundamental se traduz pela pergunta como aprender, o que levou à generalização do lema aprender a aprender. Em termos históricos, a primeira tendência foi dominante até o final do século XIX. A característica própria do século XX é exatamente o deslocamento para a segunda tendência, que veio a se tornar predominante, o que, entretanto, não exclui a concepção tradicional, que se contrapõe às novas correntes, disputando com elas a influência sobre a atividade educativa no interior das escolas. As concepções tradicionais, desde a pedagogia de Platão e a pedagogia cristã, passando pelas pedagogias dos humanistas e pela pedagogia da natureza, na qual se inclui Comênio, assim como a pedagogia idealista de Kant, Fichte e Hegel, o humanismo racionalista, que se difundiu especialmente em consequência da Revolução Francesa, a teoria da evolução e a sistematização de Herbert Willer desembocavam sempre numa teoria do ensino, pautando-se pela centralidade da instrução, formação intelectual. Pensavam a escola como uma agência centrada no professor, cuja tarefa é transmitir os conhecimentos acumulados pela humanidade, segundo uma gradação lógica, cabendo aos alunos assimilar os conteúdos que lhes são transmitidos. Nesse contexto, a prática era determinada pela teoria que a moldava, fornecendo-lhe tanto o conteúdo como a forma de transmissão pelo professor, com a consequente assimilação pelo aluno. Essa tendência atinge seu ponto mais avançado na segunda metade do século XIX, com o método de ensino intuitivo, centrado nas lições de coisas. Dermeval Saviani, Concepções Pedagógicas na História da Educação Brasileira. Por sua vez, as correntes renovadoras, desde seus precursores, como Rousseau, e de alguma forma também Pestalozzi e Froebel, passando por Kierkegaard, Stirner, Nietzsche e Bergson, e chegando ao movimento da Escola Nova, as pedagogias não diretivas, a pedagogia institucional, Lobreau, Ury, e ao construtivismo desembocam sempre na questão de como aprender, isto é, em teorias da aprendizagem em sentido geral. Pautando-se na centralidade do educando, concebem a escola como um espaço aberto à iniciativa dos alunos que, interagindo entre si e com o professor, realizam a própria aprendizagem, construindo seus conhecimentos.
Ao professor cabe o papel de acompanhar os alunos, auxiliando-os em seu próprio processo de aprendizagem. O eixo do trabalho pedagógico desloca-se, portanto, na compreensão intelectual para a atividade prática, do aspecto lógico para o psicológico, dos conteúdos cognitivos para os métodos ou processos de aprendizagem, do professor para o aluno, do esforço para o interesse, da disciplina para a espontaneidade, da quantidade para a qualidade. Tais pedagogias configuram-se como uma teoria da educação que estabelece o primado da prática sobre a teoria. A prática determina a teoria. Esta deve se subordinar àquela, renunciando a qualquer tentativa de orientá-la, isto é, de prescrever regras e diretrizes a serem seguidas pela prática e resumindo-se aos enunciados que vierem a emergir da própria atividade prática desenvolvida pelos alunos, como o acompanhamento do professor. Desenvolvidas pelos alunos com o acompanhamento do professor. Essa tendência ganha força no início do século XX. Essa tendência ganha força no início do século XX. Torna-se hegemônica sob a forma do movimento da Escola Nova até o início da segunda metade desse século e, diante das contestações críticas que enfrenta, assegura seu predomínio, assumindo novas versões, entre as quais o construtivismo, novas versões, entre as quais o construtivismo é, provavelmente, a mais difundida na atualidade. Se nos séculos XVII, XVIII e XIX a ênfase das proposições educacionais se dirigia aos métodos de ensino formulados a partir de fundamentos filosóficos e didáticos, no século XX a ênfase se desloca para os métodos de aprendizagem, estabelecendo o primeiro dos fundamentos psicológicos da educação. Nesse contexto, o conteúdo a ser ensinado e os valores formativos podem ser elucidados a partir do processo de aprendizagem do aluno, deslocamento que gera uma redução do processo educativo, produzindo uma cultura escolar mais simplificada. Para Vera Valdemarin, a matriz desse novo sistema doutrinário sobre a educação, do qual deriva um novo modelo para a profissão docente, pode ser localizada em Dewey. Após citar a passagem em que Dewey afirma que na atividade educativa o professor é um aluno e o aluno é, sem saber, um professor. E tudo bem considerado melhor será que, tanto o que dá como o que recebe a instrução, tenham o menos consciência possível de seu papel. Vera comenta: